Som, testando. Bom dia, queridos irmãos, a graça e a paz, amém? Amém. Que bom nos reunirmos para louvar o nosso Deus nessa manhã abençoada. Queremos orar inicialmente, colocando a nossa vida diante do Senhor, oferecendo o nosso coração, todo o nosso ser em culto ao Senhor. Nós nos reunimos para isso, para cultuar. Nós viemos aqui como igreja, povo santo, povo separado, para render a Deus o culto, para oferecer o culto, não apenas assistir, não apenas consumir, nós viemos oferecer, todos nós. E nós queremos colocar o nosso ser diante do Senhor, elevar a nossa mente ao Pai eterno, nos concentrarmos no Pai e oferecermos o nosso coração, todo o nosso ser por inteiro, amém? Oremos. Pai de amor, estamos diante do Senhor nessa manhã maravilhosa, para render graças ao Senhor por tantos benefícios que o Senhor tem concedido a cada um de nós, como igreja, individualmente também, como servos do Senhor, família em Cristo. Agradecemos ao Senhor por essa oportunidade tão maravilhosa de louvar o nome do Senhor. Que o Senhor nos abençoe nesse momento, que o Senhor sonde os corações de cada irmão, que o Senhor receba o culto que viemos prestar ao Senhor, que viemos oferecer ao Senhor nesta manhã. No nome de Jesus, oramos agradecidos. Amém. Fiquemos de pé, meus irmãos. Vamos louvar o nosso Deus então, louvar o amor grandioso do Senhor. O amor de Deus é maravilhoso e é motivo do nosso louvor, da nossa adoração. O hino 25 do cantor cristão fala sobre esse grandioso amor de Jesus Cristo que se entregou na cruz por nós. Maravilha de amor, o amor do nosso Senhor. Salmo 103, versículos de 1 a 5 e também 22 é o texto que nós leremos nesse momento. Conto aí com a participação dos irmãos aqui presentes para nós fazermos essa leitura alternada.
Bendiga ao Senhor a minha alma, bendiga ao Senhor todo o meu ser. Os irmãos. Bendiga ao Senhor a minha alma, não esqueça Ele muitas de suas bênçãos. É Ele que perdoa todos os seus pecados e cura todas as suas doenças. Irmãos. Que resgata sua filha da sepultura e lhe coroa de bondade e compaixão. Que enche de bens a sua existência, de modo que a sua juventude se renova como a águia. Vamos todos juntos o 22 agora? Bendiga ao Senhor todas as suas obras em todos os lugares do seu domínio. Bendiga ao Senhor a minha alma. Amém? Amém. Vamos bendizer ao Senhor também cantando, celebrando com mais um cântico. Os irmãos que puderem permaneçam de pé. E nesse momento, os irmãos que vieram preparados podem trazer seus dízimos e ofertas diante do Senhor. Peço aí a ajuda do diácono nesse instante. E vamos cantar: Eu te bendirei. Bendiga ao Senhor a minha alma, não se esqueça de nenhum dos seus benefícios. Que possamos bendizer ao Senhor em todo o tempo. Amém?
Santo e maravilhoso Deus, Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, Senhor. Neste momento, meu Deus, nós te agradecemos por essa manhã maravilhosa, te agradecemos pela vida, te agradecemos por estarmos juntos aqui para louvar e engrandecer o teu santo nome, Senhor. Amém. Te agradecemos, meu Deus, pela tua bondade, pela tua graça, pela tua misericórdia, pelo teu sustento, Senhor. Te agradecemos pelos dízimos, as ofertas que foi colhido aqui nesse momento. Te agradecemos também, Senhor, pelos dizimistas, pelos ofertantes aqui da tua casa. Que o Senhor venha, cada dia, meu Deus, nos dar mais vontade de servir ao Senhor. O Senhor continua conosco, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Assentados, meus irmãos, quero convidar o pastor Sival à frente. O Senhor usa a vida do pastor Sival nesse momento para falar aos nossos corações. Graças e paz, meus irmãos. Amém. Com alegria nós estamos aqui na casa do Senhor, no dia do Senhor, para exaltar o Senhor. Irmãos, nós queremos, antes da exposição da palavra, nós vamos dar a seguinte informação para hoje à tarde, às 15 horas. Nós teremos um encontro de líderes, a liderança da igreja. Estaremos apresentando a proposta do ano de 2023, conversando e acertando os detalhes para depois do carnaval, né, em março, de fato a gente começar nossas atividades aqui na igreja. Quero lembrar também aos irmãos que hoje à tarde também nós estaremos decidindo acerca de um possível retiro depois, meus irmãos, desse tempo pandêmico, da pandemia. Nós não tivemos ainda um momento junto com a igreja, um momento de comunhão, um momento de alegria, também momento de lazer. Então, Cumuruxatiba é esse lugar para isso, onde você tem a combinação da adoração, também da descontração do lazer. Então, hoje à tarde, depois da reunião, à noite, nós informaremos os detalhes. Eu estou sabendo que veio um grupo de água limpa para Cumuruxatiba. Nós temos a congregação lá. Tem muitos irmãos que têm casas lá e tem um grupo que também vai ficar no acampamento. O acampamento está em uma fase ainda de colocar alguns quartos lá no telhado, mas eu creio que nós vamos adiantar bem, vai dar para já hospedar a grande parte dos irmãos que não têm casas lá. Então nós estaremos informando esses detalhes à noite. Mas você que não tem casa, tem interesse, à noite você vai já procurar a pessoa indicada para que você faça a sua inscrição e tenha um momento lá de comunhão, um momento que nós precisamos como igreja, depois dessa pandemia, estamos muito distantes, afastados uns dos outros. E Neemias vai dizer que isso não é bom. Não é bom que estejamos afastados. Parece que muitos levaram a sério o distanciamento social, e isso já vai durar quase 2 anos e pouco, né? Então vamos estreitar esses laços aí lá em Cumuruxatiba. Então vai ser um momento importante para a igreja começar suas atividades em 2023. Outras informações, meus irmãos, à noite nós faremos assim com mais detalhes. Quero informar os irmãos que não estão aí acompanhando a transmissão do culto online. Tivemos uma queda da rede, então a questão técnica externa, e por isso que não é bom você ficar só em casa, pode acontecer isso. Então você tem que vir para o templo para adorar junto com outros irmãos, e nós temos essas dificuldades aí quando acontece essa queda aí da rede, da internet. Você fica sem a transmissão online ao vivo. Então o culto está sendo gravado para você que não está aqui no culto presencial, para estar acompanhando o culto. Damos as boas-vindas a todos os irmãos, nossos
convidados, e a alegria sempre estar revendo os irmãos deste ano de 2023, não obstante as notícias desagradáveis quanto à questão de saúde, muitas famílias da igreja, têm sido dias penosos para muitas famílias, mas, meus irmãos, Deus está no controle da história e da nossa vida, e nós não podemos nos abater. Então é Deus que está dirigindo todo o curso da nossa vida. E vamos continuar orando e encorajando uns aos outros para superar esses momentos difíceis da questão da saúde na vida de muitas famílias da igreja. Irmãos, vamos abrir a Bíblia. Nós estamos com esta série, João Batista, o enviado de Deus. Começamos esta série terça-feira, e terça-feira nós apresentamos algo muito interessante sobre a vida de João Batista. O anjo Gabriel chega para Zacarias, sacerdote, um homem experiente, um homem que tinha um contato direto com o altar de incenso. O incenso representa as orações dos cristãos. E a esposa dele, Isabel, era uma mulher também de uma família sacerdotal. Só que tem momento, meus irmãos, que nós estamos muito tempo dentro da igreja, mas nós temos dúvida, nós temos um ceticismo que reina dentro da nossa mente, do nosso coração. E aí então Deus enviou o anjo Gabriel para Zacarias na hora do momento de oração que ele estava fazendo, mas ele teve dúvida. Deus enviou o anjo para dizer: olha, daqui a tantos meses sua mulher vai ter um filho. Ele já era um idoso, a mulher idosa e ainda estéril. Então a incredulidade naquele momento tomou conta do coração de Zacarias. A partir daquele momento, meus irmãos, o anjo então deu uma punição para Zacarias, que ele ficaria mudo, sem falar, durante 9 meses. Olha só, meus irmãos. Então, talvez essa manhã você está muito tempo dentro da igreja, mas ainda continua em dúvida em algumas áreas espirituais. E às vezes, meus irmãos, Deus ele está em silêncio. Essa mudez é porque nós não acreditamos mais. Então vamos recuperar a nossa fé, a nossa esperança no Senhor. Eu quero, nesse momento, meus irmãos, trabalhar com vocês aí Lucas capítulo 1, a partir do versículo 67. Gostaria que você prestasse bem atenção aí. O que acontece? Uma pessoa ficou muda 9 meses, e ele agora, depois que destravou a língua dele, ele vai cantar, vai expressar uma música. Então, da mudez, o homem sem falar, e ele agora vai cantar, vai expressar a sua gratidão a Deus. Então, o pai de João Batista, Zacarias, ele vai passar por essa fase. Mas antes, porém, eu gostaria que você prestasse bem atenção aí, o último verso aí, da parte que fala sobre Isabel, versículo 66. 9 meses depois, Zacarias, o anjo chegou e ele destravou a língua de Zacarias, começou a falar. Aí, meus irmãos, 8 dias depois do nascimento de João Batista, tinha que passar pelo processo da circuncisão, uma cerimônia que para eles era uma espécie de um cartório, fazer o registro do filho. Aí o que acontece? As pessoas começam a perguntar qual é o nome da criança. Aí Maria fala assim: olha, o nome dele é João. As pessoas começam então a dizer: olha, na sua família não tem ninguém com o nome de João. Como é que você vai dar o nome da criança de João? Aí as pessoas começam a indagar dizendo: vamos perguntar para o pai dele. Aí o pai dele ainda não está falando, pega uma tábua e escreve o nome de João.
A partir daquele momento, Zacarias começa a falar. Aí o versículo 66, olha só o que está dizendo aí para entrar no 67. Todos os que ouviam falar desse milagre na vida de Isabel e Zacarias, o nascimento de João Batista, perguntavam: o que vai ser este menino? O que vai ser este menino? Olha só o que Lucas ele está escrevendo. Eu gostaria de chamar a sua atenção que no 66 e também no versículo embaixo, no 80, é uma espécie de uma observação do escritor, do autor. Olha só a frase do 66: pois a mão do Senhor estava com ele. Dá para você repetir aí? Pois essa frase, meus irmãos, me chamou muita atenção. O menino já nasce cheio do Espírito Santo, e o autor tem essa percepção: a mão do Senhor estava com ele. Quando a mão do Senhor não está sobre a minha vida, sobre a sua vida, nós estamos perdidos. A mão do Senhor estava com ele. Meus irmãos, que a mão do Senhor esteja sobre você, meu irmão, minha irmã. Que a mão do Senhor esteja dirigindo os seus passos. Que a bondosa mão do Senhor faz você alcançar os seus objetivos. Que a mão do Senhor resolva os problemas, as dificuldades que estão acontecendo na sua vida. Aí, vai para o versículo 67. A mão do Senhor estava com ele. Aí entra, na percepção de Lucas, o cântico de Zacarias. Seu pai de João Batista, Zacarias, foi cheio do Espírito Santo e profetizou. Meus irmãos, nós os batistas fazemos uma diferença doutrinária. Os irmãos pentecostais, eles creem de que a pessoa se converte, tem o batismo em águas e depois tem uma experiência, que é o chamado de batismo com o Espírito Santo, e uma evidência de falar em línguas. Para nós os batistas, meus irmãos, o batismo com o Espírito Santo acontece simultaneamente à conversão. Porque se você se converteu, isso é obra do Espírito Santo, não é obra da sua mente, não é uma obra que você quer, é o Espírito Santo que está convencendo você do pecado, da justiça e do juízo. Só que nós batistas cremos nessa expressão aqui, cheio do Espírito Santo, ou seja, um só batismo e vários enchimentos. Porque tem hora, meus irmãos, nós ficamos mornos, ficamos insensíveis à voz do Espírito, e nós percebemos que a nossa vida ela não está andando, porque o Espírito Santo não está agindo em nós. Então nós chamamos esse momento, por isso, meus irmãos, que é uma questão tão somente doutrinária. Isso aí não vai ter diferença nenhuma, nem para nós e nem para os pentecostais. A questão é você compreender de que uma vida sob a ação do Espírito Santo, ela é diferente de uma vida sem a ação do Espírito Santo. É o Espírito Santo que vai coordenar, liderar, agir na sua vida. Sem essa ação espiritual, nós estamos perdidos. Nós perdemos a alegria, perdemos a direção, perdemos, meus irmãos, a comunhão com Deus. Então, a sua vida precisa ser uma vida cheia do Espírito Santo. E para você não ter dúvida sobre isso. O que acontece com uma pessoa cheia do Espírito Santo? Versículo 68. Louvado seja o Senhor. Meus irmãos, a palavra aqui do latim é isso, por isso que vem o nome benedictos, que é a palavra bendito. Os teólogos
eles dão nome para esse cântico de Zacarias de bendito, benedictos. Por quê, meus irmãos? Porque começa com essa palavra: bendito seja o Senhor. Todas as vezes, meus irmãos, que Deus faz algo milagroso, grandioso na vida da pessoa, a pessoa vai corresponder com cântico, com gratidão, com alegria. Nós vamos encontrar o cântico de Miriam, quando Deus então agora matou o exército de Faraó no Mar Vermelho. Nós vamos encontrar o cântico, meus irmãos, de Ana, que é uma oração que ela faz com o nascimento de Samuel. Nós vamos encontrar o cântico de Isabel, de Maria, e agora o cântico de Zacarias. Benditos, bendito seja o Senhor. Só vai expressar isso quando você está cheio do Espírito Santo, quando o Espírito Santo está liderando, governando a sua vida. Porque se não for assim, você só vai trazer, meus irmãos, a amargura na sua vida. Você vai reclamar da vida, você vai reclamar de tudo. Nesse exato momento, eu tenho certeza que tem algumas pessoas aqui no culto presencial que estão vivendo uma vida de amargura, uma vida de angústia, uma vida pesada. Por quê, meus irmãos? Porque a vida sob o domínio do Espírito Santo faz você ser grato. Está vivo agora é o motivo de gratidão. Aí você tem que cantar: louvado, bendito seja o Senhor. Eu quero dividir, meus irmãos, aqui o cântico de Zacarias em duas partes. O cântico de Zacarias é a intervenção de Deus na história, ou seja, Deus, ele ainda está no controle da história. Deus não abandonou o mundo que ele criou, e Deus também não abandonou os seus filhos. É por isso que ele faz a intervenção na vida de Isabel e de Zacarias. Então eu quero dividir o cântico de Zacarias em duas partes. Primeiro, ele vai louvar o Senhor, e depois ele vai fazer o cântico dele direcionado para o filho dele, João Batista, com uma missão. É isso que eu quero que você compreenda nesta manhã sobre o cântico de Zacarias. Lembrando que a mão do Senhor estava com ele. Não esqueçamos. Zacarias então começa a louvar, versículo 68. E ele começa dizendo: Deus de Israel, porque visitou. A palavra visitar, meus irmãos, é alguém que vem, vê a nossa necessidade e ele começa a ajudar a resolver essa necessidade. Então a palavra visitação para Deus é que Deus, ele ouve o clamor do povo de Israel que estava sob a escravidão do Egito. Deus está dizendo: eu ouvi o seu clamor, eu ouvi os seus gritos. Aí Deus então vem visitar o povo através de Moisés. Então todas as visitações de Deus é porque ele veio, e ele vem para nos ajudar, para nos socorrer, para nos dar o escape daquela situação vexatória que nós estamos vivendo, porque o Senhor visitou e redimiu o seu povo. A palavra redimir, meus irmãos, é o ato de resgatar, de tirar a pessoa de uma humilhação. Então, Zacarias, nesse cântico: bendito seja o Senhor. Por que o Senhor é bendito? É porque ele veio visitar o seu povo, para ver a necessidade do povo e para fazer a intervenção. E ele veio para resgatar o povo da humilhação. Então agora, para o Zacarias, ele está mostrando quem Deus é na história. Às vezes nós perdemos isso de vista. Quem é Deus para você? Às vezes, meus irmãos, Deus está se tornando até um ser comum, ou um ser que às vezes não tem nem mais sentido na nossa vida.
Nós precisamos, meus irmãos, entender que Zacarias, ele está percebendo essa ação de Deus na vida do seu povo. Versículo 69. Ele promoveu poderosa salvação para nós na linhagem do seu servo Davi. Para Zacarias, como sacerdote, ele sabia claramente que através do rebento, do remanescente, do tronco de Jessé, de Davi, que essa salvação, essa libertação iria acontecer. Deus, ele está cumprindo a palavra dele fielmente. Não é que Deus se atrasa, é que nós somos impacientes em esperar a intervenção do Senhor. E é por isso, meus irmãos, que Zacarias está louvando, está bendizendo ao Senhor pela essa ação de ver a nossa necessidade e nos resgatar de uma humilhação, uma salvação através do seu servo Davi. Versículo 70, como falaram pelos seus santos profetas na antiguidade. Zacarias está mostrando, meus irmãos, que Deus, ele tem uma linha de comunicação, como Hebreus capítulo 1, versículo 1 vai dizer claramente, tendo Deus antigamente falado de muitas maneiras, pelos pais, pelos profetas, hoje ele nos fala através de Jesus. Então, Zacarias entendia completamente que a intervenção de Deus na história, Deus tinha os seus porta-vozes, os profetas, para anunciar. Versículo 71, salvando-nos dos nossos inimigos e da mão de todos que nos odeiam. Observe então que a palavra salvação está em todo o texto de Zacarias, porque ele está usando a palavra salvação como libertação, palavra salvação como socorro, palavra salvação como está abrindo caminho, meus irmãos, no momento complicado da vida. Versículo 72. Deus então agora age para mostrar sua misericórdia aos nossos antepassados e lembrar sua santa aliança. Zacarias agora, meus irmãos, no cântico dele, louvado seja o Senhor, porque Zacarias vai lembrar da aliança que o Senhor fez com Abraão, com Isaac, com Jacó e toda a sua descendência. Meus irmãos, a aliança de Deus é inimaginável na mente de alguém, uma aliança que quebra, uma aliança que falha, uma aliança que tem tempo de validade. A nossa mentalidade humana não pode compreender essa aliança de Deus, meus irmãos. Deus sempre vai lembrar o povo de Israel: olha, eu fiz uma aliança com vocês, vocês não tinham exército, vocês não tinham riqueza, vocês não tinham nem sequer pessoas. Eu comecei com Abraão, comecei do zero, mas eu fiz vocês para que vocês sejam uma propriedade exclusiva minha. Deus está dizendo que através de Israel ele demonstraria um amor para as nações, meus irmãos. Israel seria uma espécie de farol para as nações. O nosso problema, meus irmãos, quando nós esquecemos a aliança de Deus e achamos que a aliança de Deus é semelhante à aliança humana. A aliança humana, meus irmãos, está se quebrando facilmente. Ela não tem um efeito como a aliança de Deus tem. Então, quando Zacarias está cantando e lembrando da Santa Aliança, é porque ele está dizendo: Deus está agindo e ele tem uma aliança com o seu povo. Observe, meus irmãos, quero que você observe um detalhe ali. Zacarias está expressando o cântico, meus irmãos, que estava 400 anos de silêncio de Deus. No livro de Malaquias, até chegar a Mateus, algumas Bíblias têm umas folhas em branco, uma, duas, e aí os teólogos vão dizer que essa folha em branca da sua Bíblia, para separar o Antigo Testamento do Novo Testamento, é o silêncio de Deus. 400 anos
Deus se calou porque o povo se afastou dele, mas ele nunca se afastou do povo, porque ele tem uma aliança. Você pode se afastar de Deus, achar que ele está longe, está distante, mas Deus está dizendo: estou sempre aqui, pronto, para te abraçar, para te ouvir. E nós esquecemos. Sabe por que nós esquecemos? Porque nós achamos que a aliança de Deus é como a aliança dos homens, dos seres humanos. E é por isso que a nossa fé, ela fracassa sucessivamente. Mais um pouquinho, 73. Deus é um Deus de promessa. 73, ele fez um juramento ao nosso pai Abraão. Essa é a promessa, meus irmãos. Se ele é o Deus da aliança, o Deus da aliança, ele faz promessa e ele vai cumprir essa promessa. Mas só que a promessa de Deus, meus irmãos, é uma promessa dentro da história. Não é uma promessa individual. É aqui que nós perdemos o rumo da vida cristã. Nós achamos que a promessa de Deus é uma promessa pessoal, que ele tem que satisfazer os nossos desejos, que ele tem que fazer o que nós queremos, que ele precisa nos dar coisas para estarmos então adorando ele. Isso, meus irmãos, é uma promessa de Satanás. Satanás disse: darei tudo isso se você me adorares, prostrares me adorar. Ou seja, nós às vezes esquecemos que a promessa de Deus é uma promessa comunitária, uma promessa coletiva. Ele fez isso a Abraão, o juramento dele de que essa nação, se estivesse em obediência a ele, a nação seria ricamente abençoada. Mas nós falhamos. Continuemos, portanto, 74, meus irmãos. Quem é Deus para Zacarias no cântico? Ele é o Deus que vem nos resgatar da mão dos nossos inimigos para servi-lo sem medo. Prestem atenção aqui, meus irmãos, a expressão aí. Deus vem nos resgatar, nos tira do laço do passarinheiro ou das armadilhas dos inimigos. Para quê? Para você servir o Senhor sem medo. O que nós vamos chamar de teofobia, ou o medo de Deus, uma aversão a Deus. Pastor Victor Fontana é um pastor que eu estou ouvindo praticamente todos os dias agora, com as devocionais da Bíblia 365, a leitura diária. E achei interessante a colocação dele sobre a questão do medo de Deus e o medo. E ele diz o seguinte, meus irmãos: a questão do medo. Nós temos medo de Deus quando nós estamos em pecado. Quando nós estamos em direção a Deus, nós não temos medo, porque nós temos medo de pecar contra Deus. Eu vou repetir, isso aqui é muito interessante. Temos medo de Deus porque estamos pecando. Temos medo da punição dele. Temos medo do juízo dele. Temos medo de afastar, que é a pessoa mais linda da convivência nossa. Temos medo de Deus por isso. Mas quando nós estamos com Deus, nós temos medo de pecar para não afastar a nossa comunhão com Deus. Observe então o que Zacarias está dizendo, meus irmãos. Deus nos resgatou dos inimigos para que nós podemos servir a Deus sem medo. Tem hora, meus irmãos, que nós temos medo até de ajoelhar diante de Deus, de orar, de abrir os nossos corações diante de Deus. Esse medo é por falta de aproximação, é porque a nossa vida está em pecado, de afastamento. Aí nós precisamos então agora pedir perdão, voltar para a comunhão com Ele,
e pedir a Deus que nos proteja das tentações para não pecar contra Ele, para que nós não venhamos nos afastar dele. Servir sem medo. Será que você tem servido a Deus durante todo esse tempo com medo? Será que você não poderia trocar a sua motivação por medo pelo amor? Será que você não deveria trocar o seu medo pela relação sem obstáculo? Dizer: Senhor, aqui está fulano, pequei contra o Senhor, pequei contra a minha família, pequei. Isso é abrir o coração diante de Deus. Davi, quando ele está passando pelo momento, meus irmãos, ele diz: pequei contra ti, somente contra ti pequei. Não vale a pena servir o Senhor por medo ou com medo. Vamos lá. Você vai sentir como se fosse um escravo. Você vai sentir que alguém está vigiando você em todo momento e você não vai sentir livre. Servir a Deus com medo é uma escravidão e a sua própria consciência te pune. Servir a Deus com liberdade é você abrir o seu coração, como Zacarias está fazendo. Bendito seja o Senhor. Servir sem medo. Vamos correr um pouco mais, meus irmãos. 75 agora. Servi-lo sem medo, em santidade e justiça diante dele. Complete, por favor. Só hoje? Só amanhã? Só até a próxima semana? Todos os dias da nossa vida. Amém, meus irmãos? É você servir o Senhor sem medo, em santidade, em justiça, todos os dias, o encontro diário. Quando nós estamos, meus irmãos, novamente trazendo o encorajamento, o incentivo para você ler a Bíblia, é para você conhecer Deus, aproximar dele. Meus irmãos, a leitura bíblica de ontem, achei algo muito curioso. Já li a Bíblia mais de 10 vezes, toda. Mas tem detalhes que você passa por cima, meus irmãos. E ontem foi o dia da leitura bíblica, quando Moisés está lá no monte, 40 dias com Deus, aquele momento de aproximação, de intimidade, e o povo cá embaixo dizendo: olha, Moisés sumiu, Deus nos abandonou, vamos fazer deuses. Sabe o que aconteceu, meus irmãos? Segundo os amigos, Arão, quando pede o ouro, os braceletes, Arão estava fazendo uma espécie de: eu vou tentar demorar para esse povo trazer esses braceletes, para que eles mudem de ideia. Alguns amigos interpretam que Arão foi fazendo esse pedido, tal tudo, para demorar o povo ter consciência de que estava fazendo algo errado. Mas não teve jeito, o povo estava pedindo. O que me chamou a atenção na leitura de ontem? O que me chamou a atenção na leitura, meus irmãos, é que Moisés desce, indignado, joga as tábuas e aquele bezerro de ouro. E o que me chamou a atenção foi, o texto bíblico está dizendo, na leitura de ontem, que esfarelou aquele bezerro e o povo foi bebendo aquele farelo, tomando a água, um ato de punição, dizendo: esse Deus, ou esses deuses, ou o bezerro de ouro, seu Deus, ele é intragável, não vale a pena. Esse detalhe bíblico que a gente vai passando por cima. Aí, nesse cântico, Zacarias, ele está dizendo: nós precisamos servir o Senhor sem medo, santidade, em justiça, todos os dias.
se você tira Deus da sua vida por um minuto, a sua vida perde o sentido. Já percebeu isso? A sensação de você chegar e tapar o nariz por alguns segundos, você já começa a sentir mal, você não consegue viver sem respirar, da mesma forma que você não consegue viver sem Deus, todos os dias. Esse é o canto de Zacarias, meus irmãos. O homem idoso ficou mudo, e da mudez dele, e com esse silêncio 9 meses, ele começa agora extasiado, cheio do Espírito Santo, cantando, exaltando o Senhor, dizendo: bendito seja o Senhor, porque o Senhor cumpriu a aliança, o juramento que fez a Abraão. O Senhor está nos resgatando, o Senhor livrou dos inimigos, o Senhor está querendo que agora podemos servir sem medo, em santidade, em justiça, todos os dias. Esse é o Deus que Zacarias nos apresenta através da música, da canção. Meus irmãos, agora, versículo 76. Ele falou sobre Deus. Lembra do versículo 66? A mão do Senhor estava sobre ele quem? João Batista. Zacarias então agora está dizendo: Deus é o Deus da história. Ele faz isso. Agora ele olha para o filho dele que acabou de nascer, que ele foi incrédulo, ele ficou 9 meses mudo, a punição do anjo, e ele agora vai olhar para o filho e dizendo assim, 76. E você, menino, João Batista, será chamado profeta do Altíssimo, pois irá adiante do Senhor para lhe preparar o caminho. Ele sabe quem é Deus, e ele agora está olhando para o filho, está dizendo: você vai preparar o caminho da chegada do Messias, o esperado, o ungido de Deus. É aquele que vai resgatar Israel, é aquele que vai ser o cumprimento das profecias. Você será chamado profeta do Altíssimo. Meus irmãos, João Batista agora, depois de 400 anos, silêncio de Deus, João Batista é a voz de Deus. E João Batista agora, meus irmãos, ele vai abrir uma nova história. Jesus vai ser o cumprimento dessa nova história, um novo povo, que vai ser chamado então de igreja. Judeus, gentios e todas as nações que receberiam uma promessa de ser abençoadas, elas serão abençoadas agora através da chegada de Jesus. E João Batista vai ser esse profeta, o profeta da nova aliança, o profeta da nova esperança em Jesus. Versículo 78. Por causa das ternas misericórdias de nosso Deus, pelas quais do alto nos visitará o sol nascente. É uma profecia de Malaquias, meus irmãos. O sol da justiça, o sol nascente, é aquele que vai brilhar para todos. E João Batista seria esse precursor. Então, e você, menino, é para agora fazer isso. Versículo 77. Para dar ao seu povo conhecimento da salvação mediante o perdão dos seus pecados. Então João vai batizar, o batismo de arrependimento dos pecados, e ele vai dar conhecimento da salvação ao seu povo. O 78 já falamos, 79 ele está dizendo: para você brilhar sobre aqueles que estão vivendo nas trevas e na sombra da morte, e guiar os nossos pés no caminho da paz. Deus agora tem um mensageiro. Esse mensageiro, na boca, Zacarias cantando,
Ele é o profeta do Deus Altíssimo. Ele vai preparar o caminho de Jesus para chegar. Ele vai pregar salvação. E ele vai brilhar em meio às trevas que o mundo está vivendo. E ele vai guiar os nossos passos, o caminho da paz. Finalizo, versículo 80, meus irmãos. Observe que o versículo 66, a mão do Senhor estava com ele. Agora vem o versículo 80, para fechar o cântico. E o menino, João Batista, crescia e se fortalecia no Espírito, e viveu no deserto até aparecer publicamente a Israel. Irmãos, alguns entendem que João Batista, depois que ele cresceu um pouco, ele foi viver no deserto. Alguns entendem que ele foi fazer parte da seita dos essênios. Era uma seita judaica que vivia isolada nas montanhas. Isso não há comprovação. Há o entendimento que João Batista, ele foi o nazireu de Deus. Ele foi profeta que foi crescendo, conhecendo Deus cada vez mais. E no momento exato, aos 30 anos de idade, ele começa a pregar, ele começa a batizar, batismo de arrependimento, e apresentar Jesus, o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Ele crescia e se fortalecia no Espírito. Meus irmãos, esse cântico de Zacarias abre os nossos olhos para enxergar quem é Deus e qual é a nossa missão aqui na terra. O que nós precisamos urgentemente, meus irmãos, é entender que João Batista é o enviado de Deus. É que nós precisamos continuar o trabalho de João, sendo também um enviado de Deus para as pessoas que estão vivendo em angústia, em trevas, em sofrimento. Às vezes nós esquecemos a nossa missão. Esquecemos a nossa missão porque nós esquecemos de quem é a missão. Se eu entendo, se eu conheço Deus, o autor da missão, eu vou executar a minha missão porque eu conheço o autor que me enviou. E é isso que você precisa entender na vida de João Batista. E é isso que nós estamos tentando passar para vocês. Uma concepção milagrosa, porque Deus tem um projeto. Ele vai executar no tempo dele, na hora dele, no momento dele. Ainda que você ache que 400 anos é muito tempo, mas só que você observa também a história do povo de Israel, é quase 430 anos. Deus depois vai ouvir o clamor do povo. 400 anos depois, o silêncio dele em Malaquias. Bom, João Batista chega. Meus irmãos, esse tempo que às vezes nós achamos muito demorado, porque Deus ele está preparando coisas grandiosas para você perceber quem Ele é. Nós vamos cantar, meus irmãos, então, encerrando o culto desta manhã. Que Deus continue te abençoando, fortalecendo, e que você continue sendo cheio do Espírito Santo, para você ter alegria, ter prazer, saber quem Deus é todos os dias da sua vida. Servir o Senhor sem medo, em santidade, em justiça, todos os dias. Eu convido a você que está aqui no templo, se for possível você ficar em pé, nós vamos encerrar o culto desta manhã, e à noite nós vamos falar sobre a pregação de João Batista. Eu gostaria que você não perdesse nenhum capítulo da vida de João Batista. Então à noite eu quero te apresentar nas letras de Lucas a pregação de João Batista. Eu creio que você vai perceber que João Batista é um pregador diferenciado. Vale a pena você conferir à noite. Vamos cantar antes?
a irmã Joélia aqui, por gentileza, fazer essa oração final. Deus abençoe você, meu irmão, minha irmã. Tenha um ótimo almoço, para dar uma descansada boa, 3 horas. Nós estaremos juntos, abrindo o diálogo. Poderoso teu nome é, Senhor. Nós nos derramamos da tua presença nesta manhã, porque a tua presença é conosco. Como é bom sentir que o Senhor está neste lugar. Como é bom escolher a melhor parte, que é estar com os nossos irmãos nesta igreja escolhida e remida pelo Senhor. Obrigado, Senhor, pela tua palavra ensinada nesta manhã. Quando renova em ti as nossas esperanças, que assim como o Senhor fez com Zacarias, cumprindo as tuas promessas, amém, o Senhor faz o mesmo conosco neste tempo. Quando o Senhor nos diz que estará conosco todos os dias das nossas vidas, e assim podemos cantar, louvar: bendito é o Senhor de Israel, bendito é o Senhor das nossas vidas. E assim, Deus, nos comprometermos a termos uma vida de santidade com o Senhor, vivendo uma vida de louvor, de adoração, de justiça, de paz. Que esta é a vida que o Senhor escolheu para o seu povo. E assim cumprirmos o teu propósito de entendermos que somos o povo escolhido, o enviado nesta terra, para levar a palavra de salvação e esperança a tantas vidas que precisam ouvir. Senhor, que os nossos corações estejam sempre abertos e que possamos sempre entender que Tu és a nossa única esperança, que sem Ti nada somos, sem Ti nada podemos fazer. Que saiamos daqui nesta manhã com essa certeza que Tu és o nosso Deus, aquele que nos conduz, aquele que nos abençoa, aquele que renova a nossa esperança, aquele que nos diz: não temas, eu sou contigo. E que possamos também transmitir esta palavra de salvação e esperança à nossa cidade, ao nosso vizinho, aos nossos irmãos que estão passando por dificuldade, que estão angustiados, e que sejamos usados como instrumento nas Tuas mãos. Louvado seja o Senhor, bendito seja o Senhor. Que este seja o nosso cântico de eterna adoração ao nosso Deus, em nome de Jesus. Amém. Ainda em pé, vamos encerrar com a última parte do versículo 66. Você vai pegar, o irmão está do seu lado, esquerda, direita, dizendo: a mão do Senhor está sobre você, meu irmão, minha irmã. A mão do Senhor esteja com você, Watson. Meus irmãos, essa é a palavra bíblica. A mão do Senhor esteja sobre você, meu irmão, minha irmã. Não fique sem estar protegido e amparado pela mão do Senhor. Deus abençoe, oração silenciosa, e que a mão do Senhor esteja sobre você.